Iniciada a gravação, seu Walter, toda sua. Sim, já estão enxergando a tela, né? Jefferson, tu vai me ajudar aí com algumas dúvidas. Tá ok? Tá vendo tudo aí? Sim, a telinha tá Certo que sim. tem. Desculpa, não ouvi. Estamos vendo sim a tela. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Sem ter a pretensão de de ter domínio total sobre o assunto, é por isso que nós vamos falar de fundamentos de Service Desk. A gente vai trocar uma experiência, eu vou repassar para vocês alguns conceitos que a gente encontra no dia a dia e esclarecer principalmente alguns mal-entendidos que existem, justamente com os conceitos que eu gostaria de que vocês de repassar para vocês, tá? Seu Walter, só um Oi. pontinho, pode colocar na apresentação do, Sim, do sim, PowerPoint. vou colocar já. Perfeito. Primeira coisa é entender o que é um Service Desk. E aqui cabe contar um pouquinho uma história interessante para a gente entender exatamente como começou e até onde a gente chegou. Com a implementação, com a informatização das empresas, eles começaram, principalmente a equipe de TI entendeu que o seu atendimento à informatização das empresas demandava algumas solicitações dos usuários e que caberia ter alguém ou uma equipe que cuidasse do atendimento para aquelas demandas que começaram a surgir. Então aí a gente tem o primeiro contato que não sei se vocês passaram por essa fase, mas que era conhecido pelo menino da TI, né. O computador não liga, o monitor não tá funcionando, meu cabo de rede não consegue se conectar na rede, chama o garoto do TI que ele vem e resolve. Então, para isso se deu o nome de helpdesk, tá. Com a própria evolução, as empresas começaram a disponibilizar para o seu público interno, a princípio, sistemas de gestão, folha de pagamento, contabilidade e aqueles padrões que todo mundo já sabe, né. Isso começou também a gerar um novo tipo de demanda, que era, além do simples fato de mexer com o hardware, as pessoas começaram a ter dúvidas a respeito dos próprios sistemas de gestão, como é que eles iam trabalhar com eles, o que precisavam. E aí começou uma nova demanda. A equipe de TI não era só feito de garotos do TI, ele iria precisar de alguém que tivesse conhecimento dos sistemas de gestão para poder orientar os seus usuários. Diante disso, nós continuamos ainda com o conceito de helpdesk, tá, porque normalmente se ligava para a TI e demandava qualquer tipo de informação que se precisava. Naturalmente, os sistemas de gestão evoluíram, se tornaram bem mais complexos e houve uma necessidade dentro da própria TI de começar especializações. Esse pessoal da especialização, foi começando a ser classificado ou dividido em níveis de atendimento, que a gente vai também se referir um pouco lá na frente, e o
começou a surgir o conceito do Service Desk. Não era só o Help Desk, agora tinha outras pessoas que, além de ter um serviço básico, eles também te prestavam um serviço de maior qualidade e especialização. E aí nós chegamos eles começaram a entender o quê? O Service Desk tinha assumido uma posição muito mais estratégica nas empresas, devido eles serem o primeiro ponto de contato entre a empresa e o cliente. Aquele público que anteriormente, na época do Helpdesk, era só interno, começou a ser externo. As empresas começaram a apresentar disponibilizar os seus serviços para o público em geral. Então, se o pessoal interno já tinha dúvida, o pessoal externo trouxe muito mais dúvidas e muito mais demandas. E também eles entenderam que, nesse aspecto, o Service Desk era o espelho, era o representante legal da empresa perante os seus clientes e o público em geral. O que que o Service Desk ainda tem de interessante? Além dele prover suporte técnico, ele permite que as pessoas que usam seus sistemas comecem a executar solicitações de serviço. Além disso, ele registra os seus problemas e apresenta soluções, apoiado principalmente na sua equipe de especialistas, porque eles entenderam que não era só a resposta ao problema, tinham situações novas que nunca tinham sido tratadas e que precisariam de soluções inteligentes para poder atender todo o seu público. Qual é a vantagem, então, que eles começaram a perceber? Com a melhoria da comunicação com os clientes, a imagem da empresa se consolidava. Veja bem, a gente não está falando só de empresa comercial, a gente está falando de empresa de um modo geral. Todo mundo precisa ter uma marca consolidada, que o cliente tenha confiança e que saiba que ele vai ser atendido da melhor maneira possível. O segundo aspecto, eh, esse tipo de atendimento permitia que as empresas criassem respostas padrões para aqueles problemas, tá? Assim como as soluções também. O que demandava, eh, registrar, ter uma base de conhecimento suficiente para que não se repetissem os erros do passado e, principalmente, não demorasse tanto para você, dar a mesma resposta que você dava, eh, no passado com pouco conhecimento, tá. Qual é a vantagem do Service Desk? Você reduz principalmente o tempo médio de atendimento, que é um fator que demanda, motiva ou desmotiva os clientes a usarem a solução do Service Desk. Aumenta a produtividade, porque à medida que a sua equipe está preparada para resolver os problemas que surgem, você vai resolvê-los mais rápido, vai poder ter mais, eh, atendimentos, porque a tendência que você, com a medida que aumenta a gama de serviços disponibilizados, as demandas também vão crescer na mesma proporção, ou até mais. E principalmente, no final de tudo, é deixar o cliente satisfeito com o que ele está tendo. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Vamos falar um Certo. pouquinho. Oi? Tudo certo. Vamos citar aqui alguns tipos de Service Desk. O local
tem muito a ver com o tamanho da equipe, com o tamanho da empresa. Normalmente você é um ambiente pequeno, onde você tem 2, 3 pessoas misturadas com o teu público interno, ou seja, você praticamente está cara a cara com a pessoa. E ela não tem a menor inibição de levantar da mesa dela e vir direto com você. E aí aquela vira uma certa bagunça, porque quem chegar primeiro vai ser atendido. E tem os abusadinhos que ainda vêm: "Ah, olha, o meu serviço é mais importante, vamos me dar prioridade". Então, essa é uma desvantagem do tipo do o centralizado, ele normalmente já está separado dos outros setores. E aí começa, eh, as soluções começam a ser demandadas via solicitações. Normalmente você tem um controle, onde você vai atribuir um ticket para aquele atendimento e vai seguir uma sequência normal de entrada e saída. O virtual é quando vamos dar um exemplo, do nosso helpdesk mesmo, da TechLead. Nós temos, vamos dizer, o conceito de central, né, eles estariam teoricamente todos juntos, embora a gente saiba que eles estão em home office, e os diversos clientes, as diversas demandas que vão surgir para o nosso service desk, elas estão todas via sistema, né. Então, já é uma das evoluções, é um tipo diferenciado, aonde você não precisa necessariamente estar alocado ali. E também você não precisa que tenha uma equipe sua, porque manter a equipe gera custos. E se você começa a ter uma demanda alta, de repente terceirizar esse tipo de serviço é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico do que manter uma equipe. Esse conceito "follow the sun" é exatamente o que ele diz, né, segue o sol. Normalmente eles são usados por multinacionais e em que aonde você esteja, aonde o sol chegue, onde comece o seu dia a dia do trabalho, você vai ter uma equipe disponível para atender as tuas demandas, 24 horas, ok? Vamos voltar um pouquinho ali a questão da diferença, porque até hoje muita gente confunde. Mas service desk, e já não tens o helpdesk, para que isso? O que é exatamente isso? A questão é, o helpdesk é para soluções mais rotineiras, mais imediatas, que não demandam uma grande quantidade de tempo ou de tarefas para você atender. É tipo assim, chegou, ligou, recebeu a resposta ou a solução. Já o Service Desk, ele é uma evolução desse contexto de helpdesk e, por exemplo, o helpdesk normalmente é mais conhecido nos diversos ambientes corporativos, mas quando você começa a especializar as demandas, você precisa de analistas dedicados, dispostos a efetuar pesquisas, escrever procedimentos para as atividades novas e que tenham soluções, tenham capacidade de apresentar novas soluções para problemas que até então não estavam devidamente mapeados. É também uma questão que tende a ser terceirizado para evitar o mesmo problema que citei anteriormente, né, equipes inchadas, de alto custo e que de repente o resultado não seja tão considerável como eles pretendem.
Vamos falar um pouquinho aqui sobre níveis hierárquicos. Vocês certamente já ouviram falar dos famosos N1, N2, N3, né? Isso aí são tipos de atendimento categorizados pela complexidade. É muito parecido com quando você fala em N1, você ele é muito associado ao conceito do helpdesk, porque considera-se que neste nível o atendente ele vai ouvir a reclamação do cliente, vai tratá-la e dar uma resposta, encerrando o chamado. Se por um acaso o chamado não está na alçada dele de dar uma solução esperada pela pessoa que abriu a solicitação, depois de analisar e ver que ele já não tem como dar a solução final, ele encaminha esse tipo de solicitação para o N2. O N2 já são pessoas mais preparadas, têm um conhecimento de banco, eles são analistas que já foram N1, adquiriram conhecimento nos produtos, nos sistemas que eles estão envolvidos, e então eles já têm um conhecimento suficiente para dar aquela resposta que o N1 não conseguiu dar. E, além disso tudo, eles têm a capacidade de escrever procedimentos operacionais, que é a base do conhecimento que eles estão adquirindo, que toda empresa está adquirindo, e aconselha e treina o pessoal do N1. O N3 já é uma especialização acima. A gente considera o N3 como pessoal de banco de dados, analista de requisitos, o devs, dependendo de qual linguagem aquela aplicação que está dando, que deu algum problema, ele tem o seu conhecimento. Aqui, por exemplo, só para adiantar um pouquinho, aqui na Semos nós temos desenvolvedor de Java e PHP e temos de C Sharp, porque a maior parte dos sistemas legados da Semos estão escritos em C Sharp. Desculpa, pessoal, tive que tomar uma água aqui que a língua já está ficando seca. Tá tudo bem, gente. Eu tô sendo muito rápido. Vocês acham que o ritmo está adequado? Tá tranquilo, sim. Tá ótimo, Oi? tá ótimo. Ah, tá. Ok. Se houver alguma dúvida, não tem problema de interromper, tá? Que a gente tem horas aqui que eu não estou, por exemplo, eu não estou vendo o chat. Se estiver escrevendo alguma coisa, de preferência, converse comigo, que pode ser que fique mais fácil. E aqui é uma situação também que normalmente as pessoas costumam associar com uma atividade totalmente diferente, que são os SLAs, né? Normalmente, quando alguém escuta falar em SLA, ele já entende que aquilo ali está associado a um tempo que ele vai levar para resolver a situação. E não é bem isso, tá? Um dos pontos do SLA é tratar do tempo de entrega, do tempo de atendimento. Mas, na verdade, o SLA se trata de um acordo, de um contrato que está sendo celebrado entre as partes, né? Entre o prestador do serviço e o cliente, a respeito
de tudo aquilo que eles entendam que vai ser necessário haver registrado naquele contrato. Por exemplo, é lá que a gente alinha as expectativas. Por exemplo, o cliente quer que eu entregue X, então eu sei que eu tenho que entregar X. E o fornecedor sabe que fica claro, deixa bem claro para o cliente que aquilo ali que ele vai entregar é naquelas condições. Então, todo mundo sabe as suas obrigações e seus deveres. E qualquer coisa que saia daquilo que foi acordado é passíveis de penalidades e de outras situações que devem constar no escopo do, do serviço, tá? Do contrato de serviço. Nesse ponto aí do contrato de serviço é que a gente estabelece quais são as normas que vão seguir, os acordos que devem ser cumpridos e as metas que ambos vão ter que entregar para o contrato ser considerado válido e de acordo com o que foi estipulado. Como todo contrato, ele deve ser sujeito a avaliações periódicas, tá? Revisões periódicas, porque se a situação começa de um jeito, daqui a 2 meses ela pode estar totalmente diferente. E você não prestando atenção às mudanças, você vai continuar sendo regido por um outro tipo de procedimento que não é não vai espelhar, não vai atender devidamente aquilo que se pretendia, tá? No contrato também deve estar previstas as multas e para o caso de não cumprir, uma das partes não cumprir as obrigações estipuladas, a gente tenha como ajustar em tempo. Eu acho interessante falar aqui sobre essa questão dos tipos de SLA, porque eh, a motivação é diferenciada. Um é com foco no cliente, ou seja, eu estou fazendo um contrato que atende exclusivamente aquele cliente. E as condições que eu rezar naquele contrato, eu não vou poder replicar em outro cliente, porque as condições são totalmente diferenciadas. Na hora que eu tenho um produto voltado para um caso, certamente, se eu for aplicar em outras situações, em algum momento ele vai deixar de cumprir a sua obrigação. Já quando a gente foca no serviço, esse mesmo contrato ele pode ser replicado para várias situações, porque nós apresentamos um serviço. Eu não estou olhando só, pela visão de uma pessoa ou de um cliente. Então, é muito interessante que quando vocês tiverem esse tipo de situação, que vocês precisarem, lidar com o cumprimento do contrato, vocês observem bastante, porque isso é motivo de muita confusão entre, até mesmo questão de extrato entre as partes, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de canais de atendimento. Normalmente você pode receber as tuas demandas via software, com uma boa parte dos casos, por e-mail, por telefone ou até mesmo presencial. Falo isso porque outro dia
nós temos aqui um software que recebe todas as demandas externas, né? E que mesmo quem nos aciona via e-mail ou telefone, a equipe de N1 vai lá e transforma esses dois contatos em um ticket dentro do software, que no nosso caso é o GLPI, igual como é o da TechLead. E por que o presencial? É porque outro dia, quando nós vimos invadir a sala aqui, uma pessoa, olha, eu vim aqui para ver o meu chamado que não está sendo atendido. Então, esse tipo de situação também, apesar de não ser usual, nós temos nos defrontado e tem que seguir toda a burocracia que já foi pensada de como ser tratado, tá? Não adianta você querer sim, uma coisa importante, eu esqueci aqui, tem também os casos de WhatsApp. Do nada a gente recebe aqui no grupo de trabalho: "Ah, eu preciso de um atendimento para tal situação". E apesar da gente ter tentado inúmeras vezes disciplinar esse tipo de situação, não tem jeito. Imagina o secretário aqui da SEMAS, ele quer ser atendido, ele não vai esperar ou não vai pedir para ninguém, abrir um ticket no software. Ele simplesmente liga para a diretora e diz: "Olha, eu quero que atenda tal coisa". E aí a diretora vem com a gente também, então não tem como nesses casos a gente contornar e ser rígido com a solicitação da burocracia dos trâmites legais. Falar aqui um pouquinho das ferramentas de registro e controle. Como eu já citei anteriormente para vocês, nós usamos o GLPI, que aqui na SEMAS é chamado de CAT, porque é o controle de atendimento da tecnologia da informação e serviços, tá? Por isso CAT. Ele é muito utilizado em serviços de atendimento, principalmente porque, além de ser open source, né, ele é grátis. Então, é muito difundido, você, configura a ferramenta do jeito que você achar melhor. Ela te dá já algumas informações, eh, através de BI, ela te dá também, ela faz ativos, ela pode chegar, prospectar a tua rede e já deixar fazer um levantamento de todos os teus computadores, impressoras. Então, para algumas pessoas é muito interessante esse tipo de situação. Eu citei 2 casos aqui, desses outros 2, mas eles são pagos e muita gente não acha interessante adotá-los como uma ferramenta oficial, tá. Pra vocês terem uma ideia, o Tom Ticket é R$ 25 para cada atendente. Quem tem uma equipe grande, normalmente o custo dela se eleva bastante. Esse Milvus, ele também ele tem um pouquinho mais de recurso, embora seja pago, ele consegue se integrar com o Messenger, com o Facebook e sistemas de ERP, tá. E além de fazer também os ativos. Esse meu comentário, essa apresentação é mais para vocês terem ideia, mas o mercado aí está cheio de soluções, tem que ver qual é a mais interessante e adotá-la, tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho de indicadores. Para que precisa de indicador? Eu preciso saber como é que está o comportamento da minha equipe, como é que está o meu nível de atendimento, como é que a gente consegue resolver
problemas mais complexos, como é que a gente está em termos de atendimento médio, o tempo médio que a gente está gastando. Por exemplo, aqui a gente avalia internamente, isso é só da minha equipe, o tempo que a gente leva para fazer o primeiro atendimento. Tipo, alguém abriu um chamado, eu, eu tenho uma média de quanto tempo a equipe levou para fazer o primeiro atendimento. Ou seja, chegou a abrir aquele ticket de chamado. E eu tenho também um tempo médio de solução. Quanto tempo a gente levou para atender, do início ao fim, não só de abrir o chamado e encaminhar ou resolver, mas sim de resolver ele totalmente. O outro que a gente usa bastante, o backlog, tá? O backlog, todo mundo sabe, né? Que é os chamados que não foram atendidos no mesmo dia. Eles passam de um dia para o outro, ou de vários dias, inclusive, dependendo do grau de complexidade. É, é interessante que você monte os seus indicadores, sabe, de acordo com as suas necessidades, com aquilo que você quer efetivamente da sua equipe. Às vezes você perde um tempo enorme montando um indicador que não serve para nada. Não interessa nem para o cliente, nem para você. O resultado que ele traz, ele não contribui em nada para a melhoria do seu serviço. Então, essa é a maneira da gente auferir a nossa atuação e ter uma possibilidade de melhorar cada vez mais, desde que eles reflitam exatamente aquilo que você está passando. Tudo ok? Se alguém não dormiu ainda, agradeço. Aí eu vou falar um pouquinho aqui do nossa situação dentro da Centros. Esse aqui eu vou ser mais rápido, porque o pessoal está rindo aqui quando eu falei dormindo. Um de nós estava dormindo aqui. Bom, a SEMAS, eu fiz uma apresentação aqui, na verdade, isso aqui está na página da SEMAS, tá? semas.pa.gov.br. Vocês encontram lá muita informação, tem muita coisa interessante, principalmente nós temos um portal da transparência que espelha praticamente todas as atividades da secretaria e para quem gosta de estar informado, é interessante vocês navegarem por lá, vocês darem uma conhecer, até mesmo apresentar eh, soluções ou sugerir melhorias, tá? Isso aqui, esse que eu listei aqui, está lá, vocês podem ler. É interessante, tá? Quando você se aprofunda um pouquinho no que faz, porque muitas vezes você pensa assim, não, Secretaria do Meio Ambiente não faz nada, só olha lá desmatamento, queimada e não resolve nada. Existem, nós temos uma secretaria muito bem enturmada com o mundo em termos de resultados. É, a secretaria vive justamente das doações que esses grupos estrangeiros fazem para o Brasil, e isso tem se refletido em melhoria de serviço, um parque tecnológico de primeira linha. Hoje nós temos uma estrutura de TI muito interessante, maior do que muita gente pode imaginar, e ele é local. E isso aí vai ser alocado brevemente lá na UFPA. Eles estão montando um parque tecnológico com containers e essa estrutura vai toda para lá. O container tem eh, sistema antifogo, antigases, temperatura. É um negócio de primeira linha que vai ser muito interessante. Quando tiver tudo devidamente instalado, isso é coisa
início do ano que vem, é interessante que vocês conheçam também, frequentem o site da SEMAS e tomem conhecimento do que está sendo feito, tá? Rapidamente falar sobre o nosso contrato, como é que a Tecnid está participando de toda essa melhoria dentro da Secretaria do Estado. Hoje, nós temos a parte de desenvolvimento de software, que é com a fábrica, e é feito sob demanda, tá? Nós temos um suporte técnico especializado também, sob demanda, que é feito por uma equipe da fábrica também, que você aloca para cá de acordo com projetos específicos que requeira. Por exemplo, você quer dar uma reformulada no banco de dados da empresa. Aí a Tecnid disponibiliza seus técnicos, vem para cá. Agora está rolando um projeto de melhoria justamente para trabalhar no centro tecnológico, melhoria de equipamentos. Está se trabalhando com a Dell para deixá-la no último nível de recursos que o fornecedor tem para disponibilizar para a gente. E por último, a gente está aqui no finalzinho, no item 4, é a equipe que trabalha aqui comigo, tá? Hoje, na verdade, para suporte ao usuário, para a parte de Service Desk, é só o item 4. São 8 pessoas que trabalham aqui comigo, N1 e N2. E também, para dar suporte, no nível N3, eu tenho 10 pessoas distribuídas aí por banco de dados, desenvolvimento, infraestrutura e aí vai. Hoje nós estamos assim, o suporte ao usuário, eu tenho 4 N1 e 4 N2. Quando o assunto extrapola a competência dos dois, entra aqui para o suporte especializado. Esse pessoal está todo aqui local, comigo também, tá? Que tem os requisitos, infra. Na verdade, nós temos uma mini fábrica aqui também. A gente só não foca em desenvolvimento de aplicações porque não é o nosso objeto do contrato. O nosso objeto é atender chamados e dar a melhor solução. Então, os devs que eu tenho aqui, eles estão voltados à solução de chamados e não desenvolvimento. Isso aqui é uma amostra que eu queria dar ideia para vocês do catálogo de serviços, que faz parte também do, da atribuição do Service Desk. E aqui é um exemplo da reestrutura que a SEMAS fez recentemente. Isso aqui ainda não está no ar, ele está em fase de aprimoramento para poder disponibilizar. E principalmente na hora que a SEMAS disponibilizar esse serviço para o público em geral, esse catálogo de serviços vai ser importante para a pessoa poder saber exatamente quais são os recursos que ele pode utilizar para tirar suas dúvidas ou para fazer ganhar um benefício. Nós temos a lista dos serviços, e se você quiser saber mais detalhes, por exemplo, sobre o cadastro de usuário, você vai no link aqui ao lado, e ele vai te mostrar isso aqui. Aquele mesmo situação lá, ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer para você abrir um chamado sobre cadastro de usuário. E até a parte do SLA já está em termos de horas, né, de tempo de atendimento, você já tem disponibilizado aqui no final do documento. Essa aqui é a cara, a porta de entrada do nosso GLPI. Aqui numa visão, por exemplo, essa é a minha visão. Eu consigo enxergar, além dos chamados que estão atribuídos para mim, como faria um técnico normal, eu tenho uma visão de grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo chamado N1. Então, os chamados do N1 caem todos lá nesse grupo. E os meninos vão automaticamente selecionando numa sequência, tá? Eles não têm o direito de escolher os mais fáceis, eles vão seguindo aquela sequência. Assim faz o N2 e assim faz o N3.
Aqui é a tela inicial para abertura de chamadas, era só para vocês terem uma ideia efetivamente. O da TechLead é totalmente diferente, você já deve ter aberto o chamado lá e ver que não é a mesma coisa, né? Esse aqui é o jeito que a secretaria escolheu para fazer isso tudo. E quando a gente completa a tela anterior, né, essa tela aqui, nós caímos nesse emaranhado aqui de setas e quadrinhos, que aqui está todo o procedimento que os meninos do N1 e N2 têm para atender uma solicitação. Lógico que eu não vou gastar o tempo de vocês explicando cada um, mas é só para você ver que tem regras, tem normatização, isso está tudo documentado lá aqui, tanto na secretaria quanto lá no nosso repositório na TecLeads. Aqui eu vou dar um exemplo de indicadores que a gente usa, tá? Isso aqui é um indicador que vai para o cliente, que ele reflete a nossa participação do pessoal do Service Desk durante o período de um ano. Aqui eu estou com de outubro a outubro, e você vê que a nossa eficiência, a mais baixa que aconteceu foi nesse mês de outubro, 91%. Felizmente, a gente está dentro de um parâmetro que nós já acordamos com o cliente de excelência no atendimento. Esses altos e baixos, na verdade, são ciclos que a gente já identificou aqui na secretaria, é sazonal mesmo. Você vai terminando o ano, ele baixa, né, a quantidade de serviços, de chamados que abrem, os clientes abrem. Aí, no início do ano, ele dá uma subida, oscila e vai subindo até março, abril, e volta a cair, ó. Ele vai e volta, vai e volta. Isso aí é, não é nada anormal. Todos os anos nós temos estatísticas de 3 anos, e nesses 3 anos isso acontece. Há, meses que caem assustadoramente e meses que vão lá para cima, dando muito trabalho. Esse aqui é um outro indicador que nós usamos aqui para medir a performance do nosso atendimento. Veja só, aqui em um momento eu peguei indicador pessoal, tá? Nós temos outros indicadores que reservado para nós, para a gente fazer uma avaliação mais criteriosa em cima de cada indivíduo. Aqui não, aqui é o grupo todo. Por exemplo, em outubro nós fechamos com um backlog de 68, dos quais 55 estavam em atendimento e 13 pendentes. Esse pendente é normalmente quando foi atendido, mas o cliente não deu ainda retorno de alguma solicitação que foi feita para eles, tá? Esse aqui é o backlog semanal, que eu vejo as oscilações. Por exemplo, isso é da semana passada. Logo depois do feriado, do dia 15, subiu um pouco, né? Desculpa, foi bem alto, foi para 58, mas já no dia seguinte, os meninos, em um dia, baixaram 20 chamados. Isso é muito significativo porque são chamados normalmente complexos. Não tem mais aquela chamada que você resolve em 2 horas. Agora é coisa que demora mesmo, às vezes dias, para a gente resolver. E a gente vai ver como é que faz, porque dependendo da oscilação dessa curva, a gente tem que tomar providências imediatas, realocar a equipe, chamar o pessoal do N3, ou então tomando medidas preventivas. Muitos desses casos aqui, a gente consegue resolver a ocorrência deles com o pessoal, os desenvolvedores, criando alternativas que a gente possa rodar antecipadamente e fazer um trabalho preventivo para eles não ocorrerem. Aqui nós temos uma estatística por serviço. A gente, por exemplo, se explora é um dos sistemas-chave. Esses
esses 4 primeiros aqui são os mais problemáticos da secretaria. Então, houve uma entrega da fábrica, algumas situações ocorreram e a gente, junto com a fábrica e a nossa equipe de desenvolvimento local, a gente conseguiu dar uma melhorada. Isso aqui já modificou. Eu estou mostrando para vocês só o final do mês de outubro, tá? Por isso que. Walter, eu tenho até uma curiosidade agora que Foi você não. falou em desenvolvimento, aqui é a Ariane, tudo bem? Uhum, tudo bem, Ariane. Você falou que o pessoal de desenvolvimento aí das cenas não foca, enfim, em software, né? Eles trabalham com a resolução de chamado. Então, como que acontece normalmente isso? É mais uma curiosidade mesmo, porque eu Não, não tudo bem. sabia que eles não faziam isso. Eles podem até fazer, mas eu prefiro evitar, porque nós já tivemos casos que a gente tinha boa vontade de resolver problemas do cliente e acabava gerando um. Vou te dar um exemplo bem claro. Nós fizemos recentemente uma agenda de eventos para a secretaria. Era um serviço estimado em uma semana. Nós levamos 2 meses para concluir. Porque quando a gente apresentou para o cliente a solução, o cliente gostou tanto que aí já começou a devagar, né? Ele pensava em, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos acrescentar mais não sei o quê. Eu quero isso dentro do aplicativo mobile, entendeu? Então, o que é que acontece? Enquanto o meu desenvolvedor está perdendo tempo para fazer um desenvolvimento desse complicado, mais complexo do que o esperado, eu estou com os chamados represados, entendeu? Então, não é que eles não façam, mas a gente evita que eles comecem a fazer muito desenvolvimento aqui. Aí, o que é que nós fazemos? Encaminhamos, né, fazemos análise de requisitos e encaminhamos para a fábrica para eles assumirem essa tarefa. Esclareci Entendi, direito? entendi. Tá legal. Bom, pessoal, era isso o que eu tinha para passar para vocês. Eu tinha estimado uns 40 minutos, a gente está batendo 1 hora. Eu espero que eu tenha contribuído para esclarecer algumas coisas para vocês. Quem quiser se aprofundar, o material está à vontade. Se quiser fazer uma visita para nós aqui, serão bem-vindos. Tá? E a gente está prontinho aí para orientar vocês em alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Não só agora, mas com o tempo todo aí. É só me chamar no Teams que a gente conversa. Seu Walter, eu tenho uma Diga. pergunta. É sobre indicadores, né? Métricas, né? Sim. O senhor citou vários indicadores. Um Uhum. deles seria importante a questão da satisfação do cliente, que o Jardim até me falou que vocês têm também essa captação, Isso, né? De feedbacks e tudo mais. Existe isso. um caso aí que o senhor pode dizer para a gente que aconteceu a partir de ouvir esses feedbacks do cliente, vocês criaram estratégias de melhoria do atendimento? É, o que que aconteceu? Por uma opção da secretaria, eles desativaram do GLPI a opção de pesquisa de satisfação. E era até uma obrigação no passado que, ao encerrar um chamado, o cliente respondesse essa pesquisa e ele aprovasse a solução dada. Porque é muito comum que, quando você não satisfaz totalmente aquilo que o cliente queria, ele reabre o chamado ou ele abre dois, três, um atrás do outro, para tentar resolver do jeito que ele quer, né? Nós temos um grande problema, né? O legado da outra empresa antes da TechLead nos deixou sem a menor condição de dar o suporte necessário para os sistemas, porque eles não deixaram fonte para nós, alguns deles compilados. Então, eu digo que eu tenho muita sorte de ter uma equipe de desenvolvedores, além de todo mundo, na verdade, mas os meninos conseguiram descompilar algumas situações,
nós tínhamos por exemplo, o que você pediu, nós temos uma integração que é feita com o IBAMA. Normalmente é o dia todo, mas por restrições do IBAMA, isso está sendo feito à noite. Então, muita coisa ficava represada ali e era esquecido. E os clientes reclamando e vinham, e aí o nível de satisfação deles é medido pelo grau de ignorância que eles tratam os nossos atendentes. E aí nós reunimos, né, juntou o pessoal de dados, o pessoal de análise de dados, banco de dados e os devs, e foi desenvolvido uma solução, um script que ele percorre a tabela, vê quem não foi transferido para o IBAMA e faz essa transferência de hora em hora. E, além disso, nós temos também vários exemplos. A gente identifica o problema, não tem como corrigir dentro da aplicação, mas a gente cria aplicações à parte que rodam periodicamente a questão da prevenção, né? Você já antecipa o possível problema e, através de scripts ou qualquer outro tipo de recurso, a gente já evita que o interessado abra novos chamados para cá. Respondi? Obrigada. Respondeu sim, muito obrigada. Por nada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para o senhor Walter? Não? Bom, então vamos agradecer aí, muito obrigada aí por o senhor ter aceitado o nosso convite, parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo seu trabalho aí frente ao cliente SEMAS, e muito obrigada novamente aí por essa apresentação. E fica aí o convite, mais vezes trazer outros assuntos, se eu quiser trazer, e todos os colegas também tiverem interesse de trazer algum assunto para a gente apresentar numa edição da Meetup, fica o convite. Eu vou aproveitar primeiro para agradecer a você e ao Jefferson. Primeiro pelo convite, eu não sei se eu estava à altura, mas me arrisquei. E você, Manoel, que também me deu o apoio enquanto o Jefferson esteve afastado na quinta-feira. Eu fiquei muito à vontade, me senti até seguro de ir em frente e atender o convite. E eu também falar para todo mundo que nós copiamos a ideia de vocês internamente. Em determinados períodos, a gente tem incentivado a minha equipe a trazer um assunto diferenciado e divulgar entre os colegas, né? Que aquilo que você aprende, a gente divulga dessa maneira. Maravilha, maravilha. Que bom aí que a gente influenciou. A ideia é essa mesmo, a gente está sempre desenvolvendo os times, né, trazendo assuntos pertinentes à área e a gente difundir esse conhecimento entre todos. Ok, gente. Sinceramente, eu fiquei um pouco seguro, né, de não trazer para vocês a mensagem que eu queria trazer, mas fiz o possível. Eu espero que pelo menos alguma coisa tenha ficado aí na cabecinha de vocês e que desperte atenção. Foi excelente. Para mim, pelo menos, que não entendia direitinho como era o contrato da SEMAS, agora até tirei print de algumas telas. Tá, a gente pode disponibilizar, né, Jefferson, para o Pode sim. pessoal que queira olhar, né? Pode sim. A filmagem também vai ficar disponível. Se o Uhum. senhor quiser compartilhar a apresentação, o senhor fica à vontade. Sim, eu compartilho, sim. E parabéns, seu Walter, pela apresentação. Foi de grande valia aqui para nós. Ok, gente. Obrigado aí pela generosidade de vocês, de terem assistido, e até a próxima. Parabéns, seu Obrigada. Walter. Obrigada. Obrigado. Até a Até logo. próxima. Também, Walter. Tchau, tchau.